A gente continua no assunto vacinas aqui na Band News FM, conversando agora com o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, ligado ao Conselho Nacional de Saúde, Dr. Jorge Venâncio. Muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Queria começar... Boa tarde a todos. Obrigada pela entrevista. Queria começar perguntando ao senhor por onde passam as decisões da CONEP, porque ontem, quando a gente teve aquela confusão com a vacina Sinovac, a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, a Anvisa decidiu suspender os testes e a avaliação da CONEP era que não era necessária essa suspensão. Por onde passa essa decisão? O que suspenderia um teste? Qualquer pesquisa para ser realizada precisa da aprovação da CONEP e da Anvisa. Precisa das duas aprovações. A nossa aprovação foi feita quando o estudo começou, um pouco antes, né? Lá no início de julho. E a da Anvisa também, na mesma época e tudo. Eles agora tomaram a decisão de suspender. A pesquisa, para continuar, precisa da autorização deles e nossa. A nossa foi mantida, não houve pedido de suspensão, porque avaliamos que não era o caso, né? Na medida em que o evento adverso manifestamente não tinha relação com a vacina. E a Anvisa decidiu suspender e hoje decidiu rever a posição e liberar novamente o estudo. Então, o estudo está liberado, está com a aprovação mantida da parte da Anvisa e da parte da CONEP. E por que posições diversas, divergentes, né? Os critérios de análise são diferentes? Os objetivos da análise da CONEP visam centralmente a proteção das pessoas que participam nas pesquisas, né? Proteção tanto em termos de segurança quanto em termos de respeito aos direitos deles, né? Esse é o foco da CONEP. O foco da Anvisa é que a pessoa que vai consumir, no caso a vacina ou a medicação, qualquer coisa que seja protegida também, que tenha garantia de eficácia e segurança do produto final, né? Por isso, são duas análises feitas em paralelo, né? Cada um com um olhar. Isso acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo, tem essas duas instâncias de avaliação das pesquisas em geral. O doutor, mas nesse caso em específico, não dá para entender, eu entendi perfeitamente a diferença das duas análises, mas não dá para entender a diferença dos dois resultados, de por que o CONEP acabou não se manifestando com relação a isso e por que a Anvisa parou com esse estudo. Os documentos que os dois órgãos recebem são exatamente os mesmos? São bastante semelhantes, né? Tem uma pequena diferença porque quem se comunica conosco é o pesquisador responsável, que no caso dessa pesquisa do coronavírus, é o Dr. Esper Calas, que é professor titular da USP, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Quem se comunica com a Anvisa é o patrocinador, que é o Instituto Butantan. Mas eles estão muito próximos, se entendem perfeitamente, não acredito que tenha tido diferenças substanciais. Agora, nós tivemos uma atitude um pouco diferente da outra, quer dizer, quando nós recebemos e avaliamos que as informações estavam insuficientes, nós pedimos para realizar uma audiência imediatamente, próprio dia em que a informação chegou, né? Hoje em dia, para fazer reunião virtual é uma coisa simples, em meia hora monta uma reunião, né? E a reunião é oficial, é gravada, tem ata, etc. E nessa reunião nós pedimos todos os esclarecimentos que nós julgávamos necessários para formar uma ideia a esse respeito. Ficou claro que ainda faltavam alguns documentos, nós listamos os documentos que eram necessários ser apresentados ainda, mas vimos que não era o caso suspender a pesquisa porque ela manifestamente o evento adverso não tem relação com a vacina. Então, nesses casos, não é o caso de suspender a pesquisa. Para ter uma ideia, nós recebemos uma quantidade grande de comunicações de eventos adversos, principalmente em pesquisas dessa forma, das pesquisas com vacinas, que tem dezenas de milhares de pessoas participando, né? Então, o que ocorre numa pesquisa assim? Acontece um monte de fatos que acontecem na vida normal, quer dizer, tem pessoas que têm apendicite, outras têm pedra no rim, outras têm um problema no joelho que precisa de uma cirurgia, por aí vai, tem muitas manifestações, dezenas de manifestações desse tipo. Quando a gente avalia que não há relação com a vacina, não tem sentido solicitar a interrupção da pesquisa, porque senão a pesquisa ficaria travada, não ia conseguir caminhar de jeito nenhum, né?
caso, o que se coloca como correto o pedido de interrupção da pesquisa é quando há um evento relacionado com a vacina, ou pelo menos possivelmente relacionado com a vacina, ou seja, quando há uma dúvida se há relação ou não, né? Nesses casos, é necessário fazer um estudo, pedir o conjunto dos exames para proteger as pessoas que estão na pesquisa. Mas quando ele não tem relação, aí não há lógica em suspender a pesquisa. Nós estamos precisando muito gravemente de vacina com a quantidade de mortes que nós estamos tendo no país hoje, né? Não tem sentido interromper a pesquisa sem necessidade. O senhor enfatizou aí que uma reunião online pode ser feita a qualquer instante, e isso é verdade, né? A coisa mais fácil é você reunir ali um grupo de pessoas de maneira online. Então, mais do que uma avaliação distinta, houve uma diferença no processo da CONEP e da Anvisa? É uma diferença no processo que gerou uma diferença de avaliação também, porque nós tivemos as informações que nós avaliamos necessárias mais rapidamente com esse procedimento diferente, né? E pudemos ter uma decisão mais embasada já no primeiro momento. Queria perguntar ao senhor, nós como leigos, né, estamos mais familiarizados com a sigla Anvisa do que com a sigla CONEP. Eu queria perguntar ao senhor se a CONEP participa de todas as pesquisas que são feitas, como é o trabalho de vocês e quem integra a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa? A CONEP dirige um sistema de comitês de ética em pesquisa que é bastante substancial. São cerca de 850 comitês de ética em pesquisa espalhados pelo país, nas universidades, nos hospitais, nas secretarias de saúde. Praticamente todo mundo que faz pesquisa no país tem o seu comitê de ética em pesquisa, e esse sistema é integrado e coordenado pela CONEP, né? Muito bem. Em relação à composição da CONEP, a CONEP é ligada ao Conselho Nacional de Saúde, mas o Conselho Nacional de Saúde tem tido uma posição equilibrada de garantir a independência da CONEP. 73% dos membros da CONEP são indicados por esses comitês de ética de base. E é claro que existem mais candidatos do que vagas, sempre acontece isso, e aí é montada uma comissão paritária, metade da CONEP, metade do Ministério, para escolher esses membros, né? E esse mecanismo de ter uma comissão paritária em que ninguém tem maioria, e, portanto, você precisa convencer a outra parte para aprovar qualquer coisa, tem feito vir para a CONEP o melhor da universidade brasileira. Nós temos lá pró-reitores, decanos, ex-decanos, quer dizer, gente da mais alta qualificação técnica nessas representações dos comitês de ética. Além disso, nós temos 20 e poucos % da CONEP, que são indicações diretas do Conselho Nacional de Saúde. São 8 membros nessa condição dos 30, né? 2 são representações do Ministério da Saúde, que é ele que faz diretamente a representação, e existem 6 representações, 4 de usuários, da bancada de usuários no Conselho, que são entidades geralmente relacionadas aos participantes de pesquisa, associações de pacientes, etc., e 2 representações de entidades nacionais de profissionais de saúde, geralmente ou conselhos federais ou federações nacionais. Doutor, eu entendo, claro, que o CONEP é um órgão técnico, né? Mas eu queria saber de expectativas, de perspectivas, a pergunta que todos nós, cidadãos, nos fazemos, né? Expectativa para que chegue à última fase a liberação da vacina, da distribuição da vacina contra a Covid-19 aqui no nosso país. As pesquisas de fase 3 parecem que estão adiantadas, né, pelo que os pesquisadores têm declarado e tudo, né? Nós tivemos pesquisas que começaram em junho, outras em julho, né? Portanto já tem 5, 6 meses que elas estão sendo executadas. E o que eles estão dizendo publicamente, inclusive, é que está próximo de atingir o número para começar a fazer as análises interinas, que é o momento que você faz uma primeira abertura do cegamento da pesquisa e ver quantos casos de Covid você teve no braço que não tomou a vacina e compara isso com a quantidade de casos de Covid que você teve no braço que tomou a vacina. Se a diferença for bem substancial, a vacina comprova a eficácia dela. Esse é o mecanismo de aferição do resultado da pesquisa. Acredito que esses primeiros
Isso é feito quando é atingido um número X de casos de Covid dentro do conjunto das pessoas que estão participando da pesquisa, né? Acredito que esse número está próximo de ser atingido. Vamos ter resultados ou ainda esse mês, ou talvez no mês que vem, no máximo em janeiro. Tenho a impressão que a situação está mais ou menos desse jeito. Concluída essa etapa, vai haver o pedido de registro na Anvisa, da vacina que tiver um resultado positivo, né? Aí, quanto tempo isso vai demorar, é difícil ter certeza. Muitas vezes eles fazem pendências, demandam mais esclarecimentos, etc., mas, de qualquer maneira, acredito que vai ser alguma coisa aí em torno de 30 dias, por aí, uma coisa nessa ordem de grandeza. Então, acredito que a gente vai poder ter, talvez, vacinas registradas ali para fevereiro, por aí. Agora, aí se abre uma nova etapa, que é produção, né? E não é fácil você conseguir produzir a quantidade de vacinas que nós vamos precisar para ter o conjunto da população atendida, né? Estão definidos aí a compra de vacinas no exterior para cerca de 70 milhões de habitantes, mas nós temos 212 milhões. E para as nossas fábricas começarem a produzir as vacinas em que houve transferência de tecnologia, que está havendo a transferência de tecnologia, implica em obras, em iniciativas de dominar novas tecnologias e tudo, que nada disso é muito fácil, né? Vocês vejam que a Fiocruz está falando em começar a produzir a vacina de Oxford por conta própria em maio, e o Butantan está falando em fazer uma reforma num dos seus prédios, que deve acabar em setembro. Quer dizer, então nós temos aí um conjunto de etapas para serem desenvolvidas que não é simples, né? Então acredito que a vacinação talvez possa começar com essas vacina para 70 milhões de pessoas, que são 140 milhões de doses, né? Mas para atingir o conjunto da população nós ainda vamos ter muito trabalho pela frente e, portanto, quanto mais vacinas nós pudermos ter registrada e ter aferido como positivas, essa situação tende a melhorar, certo? Esse dado de 70 milhões não inclui a vacina do Butantan, né? Se acrescentarmos a ela os 46 milhões de doses, daria mais 23 milhões de pessoas, que já iria para 90 e poucos milhões de habitantes com condição de ser vacinado no ano que vem. Então tem aí toda uma luta para conseguir atingir o máximo de pessoas nesse processo de vacinação. E por isso, mais importante ainda, não se perder tempo nas pesquisas de vacinas. Resposta muito esclarecedora. Muito bem. Conversamos aqui na Band News FM com o Dr. Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Muito obrigado por nos atender, Dr. Jorge. Até uma próxima. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.